Bom dia! Caso você ainda não tenha almoçado, está preparando o almoço? O que você está preparando? Está usando o caldo pronto para tempero ou está fazendo a cebola cortadinha, fritadinha no azeite de oliva extra virgem, primeira prensa a frio, que não tem problema esquentar, viu gente? Ele continua preservando os seus benefícios. Muito melhor você fazer as coisas que pode aí em casa, porque ontem, no programa de Onde que Caso você não tenha assistido, vai lá no Canção Nova Play, que tem o programa todo à sua disposição, e eu gostaria muito que você indicasse esse programa e o programa dessa semana para mães, jovens, todas aquelas que têm filhos, na verdade, filhos que ainda não completaram 25 anos, porque é aos 25 anos que o nosso cérebro termina de ficar pronto. E é justamente essa parte aqui da frente que a gente chama de córtex frontal, que é a área de tomada de decisões, a área de impulso. Então, olha só a importância de um bom desenvolvimento e tomar cuidado nessa fase, até os 25 anos, de uma alimentação que promova saúde e não problemas. E eu comentei da vulnerabilidade, do quanto é sensível o cérebro de uma criança a aditivos alimentares e todos aqueles produtos que a indústria alimentícia coloca dentro do alimento para conferir cor, sabor, aquela coisa que não precisa para nós, que na comida de verdade não tem. E por que o cérebro de uma criança, quanto mais novinha, mais vulnerável, mais sensível ele é? Bom, pensa o seguinte, as células do cérebro são como tijolinhos para construir uma casa. Então, essa fase são os tijolinhos logo no início que começam a ser construídos, tá? Então é a formação dos neurônios, a gente até chama de neurogênese, lembra lá Gênesis, o primeiro livro da Bíblia? Então, quando tudo começa, é assim também no cérebro. E ele vai formando milhões de conexões, porque o cérebro, ele vai conversando com esses tijolinhos que vão construindo caminhos e esses caminhos vão se encontrando e vão trocando informações. E tem uma coisa muito interessante, que agora lembrei até de falar, porque lá pelos 7 anos, se eu não me engano, acho que é 7, existe uma coisa chamada poda neuronal. O que é isso? Os neurônios que não foram ativados, para que ficar lá? Então, eles são podados como uma árvore. Por isso que é importante você fazer um monte de coisa diferente com o filho de vocês, porque cada vez que ele fez uma coisa diferente, ele registrou um comportamento e aquilo vai ficar gravado e não vai ser depois podado. Agora, hoje, com todo mundo deixando uma criança diante de uma telinha, o que está acontecendo? Ela está vendo coisas, mas ela não está falando, ela não está interagindo com o meio. Então é importantíssimo que a criança converse com os adultos conversem, brinquem, falem coisas diferentes, mostrem tudo que é diferente possível. Inclusive na área da alimentação, a gente diz que a criança nessa fase tem que experimentar todos os alimentos, mesmo que ela não goste, pelo menos experimentar uma vez, porque vai ficar na memória. Isso é bem interessante. Então, olha que interessante, se você deixa uma criança sem contato, só com telinho o dia inteiro, na hora que vai ocorrer essa poda neuronal, vai ter muito mais neurônio sendo podado do que de uma criança que interage com a família, que brinca, que se socializa, né? Então, pensa nisso com carinho, que isso é muito importante, que nós estamos criando adultos com já uma deficiência no cérebro por causa disso, porque não foram criados em um ambiente onde se trocaria palavras e experiências, tá? Então,
importantíssimo. Quando você tem filhos, e principalmente hoje em dia os casais estão tendo menos filhos, então quando é um filho único, aí não tem nem irmão para brincar, para interagir. Então você tem que tomar mais cuidado ainda. Aproveita para sair, para ir num zoológico, ver um monte de bicho diferente. Quando você está num jardim, mostra a flor, fala como é que aquela flor chama. São pequenos detalhes no dia a dia. Tem inclusive um livro americano que fala que a grande diferença entre um cérebro adulto e o outro são 100 milhões de palavras que um deles conseguiu receber durante a infância e o outro não. Então isso fez com que esses dois cérebros ficassem completamente diferentes. Esse tem muito mais acesso a muito mais informação. Então, quando a gente vê alguém com uma dificuldade, nós temos que entender, não ficar rotulando, entender o que aconteceu com essa pessoa. Agora, indiscutivelmente, eu quis trazer, porque amanhã eu vou falar quais são os inimigos número 1 do alimento industrializado, e tem gente que ainda usa isso como tempero. Então, por favor, nós vamos ver, e esse material vai estar disponível lá no site da clínica, Clínica Savioli. Vocês vão ver aí a entrada, como faz, como que você acessa, porque tem um lugar no meu espaço, porque você vai ver quando você abre, tem o Dr. Rock, aí você vai lá comigo. Aí você clica e você vai ver que tem um local cheio de planilhas e, enfim, um material gratuito que você pode tá disponibilizando. Inclusive lá, gente, tem um que toda vez eu falo, quando você for ao médico, imprime, que é um onde você vai anotar todos os medicamentos e suplementos que você está usando. Porque na hora que a gente chega e o médico pergunta o que você toma, dá um branco. A gente esquece, mas se está anotado, e não esquece de anotar aquele chazinho lá, porque chá com propriedades terapêuticas é fitoterapia, então não é tão inócuo assim. Mas amanhã eu vou contar para vocês os piores elementos que colocam justamente nos alimentos industrializados. Até lá!